Estamos aqui hoje para discutir o capítulo 8 do livro do Genesini. Temos a doutora Daiane, a doutora Fernanda, a doutora Alfa. E a doutora Daiane vai conduzir essa reunião de hoje, com a palavra. Bom, então, vamos dar seguimento aqui da última reunião, onde a gente começou a falar sobre os pontos de fuga em pelve. E hoje a gente vai dar o segmento falando dos pontos de fuga, especificamente de cada um deles, né? Na reunião anterior foram falados aspectos gerais, alguns detalhes sobre o tratamento cirúrgico, e hoje vão ser abordados, então, os pontos específicos, né? Ponto de fuga inguinal em mulheres e homens, com suas particularidades, um períneo clitoriano, o do canal do obturador e o ponto de fuga glúteo. Começando com o ponto de fuga inguinal em mulheres, ele corresponde a 36% dos pontos pélvicos tratados pelo autor, que a gente viu na reunião passada, que o doutor, vamos voltar aqui, Claude Franceschi, tem uma grande experiência, que tratou 366 pontos de fuga, né? 36% deles eram pélvicos, então. Relembrando algumas considerações anatômicas, eles chamam atenção para o anel superficial do canal inguinal, a referência anatômica da veia do ligamento redondo uterino, que esse anel vai se localizar medial e acima da veia femoral, para a gente ter uma referência anatômica, né, que a gente está acostumado a ver. E o ponto de fuga inguinal, a gente vai colocar o probe na junção femoral e inclinar ele um pouquinho para cima, focando em direção ao canal inguinal. E uma forma para identificar o anel externo é quando a gente encontrar a interrupção da face do músculo oblíquo externo. Então, aqui no esquema gráfico que vem nesse capítulo do livro, o canal, aqui representado na seta, na laranja aqui, o canal inguinal vindo ali de dentro, né? As veias do plexo do ligamento redondo, aqui onde vai ser o ponto de fuga dele. E lembrando o que a gente tem passando por aqui. Aqui uma representação dessa figura aqui. As 4 imagens são a mesma referência anatômica, né? Com um anel inguinal externo, aqui próximo ao tubérculo púbico, o plexo do ligamento, o anel interno, a borda do músculo transverso, né? Dando a referência anatômica. Aqui um esquema gráfico de onde a gente colocaria o transdutor, inclinando um pouquinho para cima para achar, e aqui com a Doppler fluxometria e o Collar, mostrando a presença do refluxo na manobra de Valsalva. O tratamento, como então que eles orientam, né? Com a visualização ecográfica desses pontos já referidos, vai ser marcado na pele o ponto inguinal, que aqui é representado por essa bolinha azul. Se faz uma incisão e dissecção do subcutâneo, chamando atenção para diferenciar a fáscia do subcutâneo da face muscular do oblíquo externo, né, que são localizações anatômicas mais superficiais e mais profundas. Localizando o anel externo, a primeira coisa que deve ser identificada isolada é o nervo genitocrural e separar ele do feixe vascular. Aqui, então, na referência no paciente, aqui, então, região inguinal, a localização do tubérculo público, o ponto inguinal, aqui, levemente rosadinho, o canal inguinal seria representado, e aqui o anel inguinal interno. Então, aqui, como eles falam, né, a identificação do plexo, aqui, sendo isolado, identificação do nervo do gênito crural sendo isolado, se procede o início da ligadura das veias do ligamento redondo com fio não absorvível e com sutura, aqui já seccionado. Eles enfatizam a importância de fazer os pontos transfixantes e envolver esses cotos pelo alto risco de neovascularização, né? Ali eles usam o polipropileno.
Então, enfatizam que, além de prevenir o sangramento do coto, ele inibe a recorrência por neovascularização, que seria uma coisa bem frequente nesse sítio anatômico. E aqui já uma visão mais final, do término do procedimento, onde se vê o nervo gênito crural intacto. Aqui no pontilhado branco, o anel inguinal externo, e um pouquinho se vê aqui ao lado esquerdo o polipropileno do coto que vai para o canal externo, né? E também ele orienta que essa ligadura deve ser feita muito próxima no nível do anel inguinal, porque a ligadura com um coto muito grande deixaria também, depois de algum tempo, um risco grande de aumentar esse coto, e também depois poderia aumentar o risco de recidiva nessa localização. Outro ponto de fuga, então, o ponto de fuga do períneo. Dos pontos de fuga perineais, 61% deles que o autor tratou foi de períneo posterior. E ele lembra a alta relação dessas varizes, desses pontos de fuga com varizes ipsil contralaterais. O ponto perineal vai se dar pelo um orifício da face perineal superficial quando é cruzado pela veia labial posterior. E essa veia, ela tem um diâmetro de 1,8 a 3 milímetros. Então, como as outras que a gente já viu, são veias bem delicadas que não vão ter necessariamente um diâmetro muito grande, o que vai tornar o procedimento bem delicado. O ponto perineal, representado aqui pelas setinhas, pelas bolinhas amarelas. E aqui no esquema gráfico, aqui a gente tem um pouquinho melhor, relembrando que esses pontos perineais, a gente está falando dessas regiões aqui, do 2, 3 e o 4, né? Laterais aos grandes lábios. O 2, o ponto perineal, um ponto intermediário e um ponto clitoriano, que vai ser falado mais adiante também. De onde vem, né, a veia... aqui vai estar passando o canal obturatório, mas o ponto perineal, que vai ter ligado a relação depois para veias de coxa posterior, que a gente vai falar mais adiante. A drenagem desse ponto de fuga se dá pelas veias, então, perineais superficiais. As epifaciais vão drenar para um plexo venoso vulvar, que drena para a veia perineal. Essa veia perineal vai cruzar um músculo transverso para o fundo do períneo, chegando, então, na pudenda interna. E dali que vai se dar todo o refluxo quando houver uma doença pélvica. Aqui nessa imagem, então, a gente vê nas bolinhas vermelhas aqui, o ponto perineal, mais acima o ponto clitoriano e um ponto intermediário. A linha pontilhada vermelha seria a localização onde a gente vai colocar o probe, o transdutor, para identificar o ponto perineal, que aqui está representado pelas setas brancas. Né? Para começar, ele vai estar posterior e lateral aos grandes lábios, 1 centímetro mais ou menos anterior ao freno, onde começa aqui essa comissura. O tratamento cirúrgico, então, vai começar com o paciente em posição ginecológica, com uma identificação precisa através da ecografia do ponto perineal, aqui representado. Aqui em vermelho, nas linhas vermelhas, as referências anatômicas do ânus e as comissuras dos lábios vaginais. A incisão de aproximadamente 1 centímetro. A dissecção cuidadosa, né, das colaterais da veia labial posterior e a ligadura dela, que a gente vê que são veias bem delicadas, com um fio não absorvível. Depois se vai fazer essa dissecção até encontrar o orifício da face vulvar e se termina fazendo a ligadura das veias ali da vulva e com a sutura da fáscia para isolar o compartimento vulvar do compartimento do períneo. Eles terminam, então, com o fechamento da face da vulva,
posteriormente, com uma solução de rifampicina na pele, o fechamento do subcutâneo e a pele é fechado com cianoacrilato. E também, eu não comentei no outro, mas eles sempre colocam me fugiu o nome agora, mas se usa bastante na arterial também. Uma tela adesiva, né, para proteger e diminuir o risco de migração dos germes da pele para o orifício da incisão. Semelhante ao Tegaderm, né? Isso. Obrigada, Álvaro. Tinha me fugido o nome. O ponto de fuga clitoriano, então, eles lembram que, vamos ver aqui, vamos voltar aqui só na imagem, o ponto de fuga clitoriano seriam esses pontos mais superiores em branco, que no homem vão ser pontos de fuga na base do pênis. E eles relembram a extensa comunicação venosa que tem entre as veias do clitóris e veias de subcutâneo da região, né, que pode dar um achado clínico bem característico em pacientes que tenham escape por esse ponto, né? Ele não recomenda o tratamento cirúrgico dessa região pela extensa quantidade de fibras e nervos e sensitivas desse local que poderiam dar alguma disfunção posterior no paciente, se tiver alguma lesão desses nervos. E então ele recomenda alternativamente a escleroterapia, a ser considerada para esse tratamento. Ponto de fuga inguinal nos homens, geralmente eles ocorrem como uma consequência do aumento da pressão venosa do plexo pampiforme, no caso de uma varicocele. Aqui correspondendo aos pontos laranjas aqui, né? Que a gente viu nas mulheres do inguinal. E ele relembra, então, extensamente as referências anatômicas da drenagem venosa do plexo pampiforme, que vai ter na parte anterior, um grupo anterior e um posterior de veias, que vão circundar o ducto deferente. E aí toda a implicação que vai ter se houver essa doença com associação da diminuição da fertilidade ou infertilidade masculina. E aqui ele cita toda a drenagem do grupo anterior e do grupo posterior. Os homens também têm mais um ponto de fuga, o ponto C, que não é tão comum, que seria aqui o ponto na base do pênis, essas bolinhas em branco aqui, que o fluxo venoso das veias escrotais geralmente drena para uma pudenda externa, que vão alcançar a safena ou podem drenar direto para a veia femoral. As veias da parte posterior da bolsa escrotal vão drenar para a pudenda interna e através desse fluxo vão chegar na veia hipogástrica. Por todas essa anatomia, um refluxo venoso nesses homens pode ser transferido tanto de um sítio anatômico para outro, pela ampla rede de anastomoses que tem nessa região, né? Esse ponto de fuga ele pode ser detectado então com o duplex scan próximo à raiz do pênis, e a cirurgia minimamente invasiva ali, com anestesia local, bem delimitada pelo modo B, tem em geral boa evolução e é de fácil execução. O ponto de fuga obturador, né? Então aqui agora a gente está falando de um ponto de fuga um pouquinho aqui mais baixo, aqui representado pelo círculo preto, aqui em verde, aqui está a origem da drenagem, né? Que vai ter aqui a veia obturatória, seguindo vai se conectar com a hipogástrica e aqui ela alcança o cajado. Ela pode ter mais de um tipo de implantação que é bem comumente encontrado, que pode ser tanto antes da válvula terminal ou após a válvula terminal. Então, de referências anatômicas, a gente sabe que essas veias obturadoras, elas drenam os músculos do segmento medial e proximal das coxas.
elas vão atravessar o canal obturador e se conectar com a veia hipogástrica, como a gente viu aqui. Então, a veia entra pelo canal obturador e vai até a hipogástrica. Opa, deixa eu voltar. E existem várias anastomoses nessa região, né, especialmente com a epigástrica inferior e com a pudenda externa. A confluência dessa veia coletora para a safena, então, pode ser chamado através do ponto obturador. No caso de refluxo pélvico com anastomose com a veia obturatória, ele pode drenar tanto direto para a veia femoral comum, ou trazendo o refluxo para cá, ou pode gerar um refluxo se houver lesão dessas válvulas para as veias safenas. No caso, então, de refluxo pélvico com... Isso aqui foi que a gente acabou de falar, então, que pode drenar tanto para a femoral quanto para as veias safenas. E dependendo da competência da válvula terminal ou pré-terminal, o sangue dessa veia obturatória pode alimentar a femoral comum ou até a circunflexa coletora aqui, e pode ser um ponto de fuga para todas as varizes da perna. Aqui, como ponto, então, de fuga glúteo, lembrando que esses pontos de fuga glúteo a gente vai ter principalmente do glúteo superior e inferior, e a referência anatômica para a gente vai ser o músculo piriforme na borda superior e borda inferior, e eles vão ter ampla relação com as veias do nervo ciático. O autor encontrou ele cita que raramente foi encontrado relação deste ponto de fuga com as varizes do membro inferior, mas sim com o nervo ciático, e enfatiza esses dois pontos de fuga. O autor nunca tratou esse tipo de ponto de fuga com cirurgia, porque seria necessário incisões bem grandes, seria uma cirurgia um pouco mais agressiva, não seria minimamente invasiva, como ele defende. E nunca fez, então, a desconexão dos pontos desse local. Ele acha que pode ser feita uma escleroterapia guiada por ultrassom, para ter também um menor risco de lesão do nervo ciático. E aqui, novamente, a referência anatômica. Aqui mais as referências anatômicas, né, que a gente já usou durante a apresentação. E com isso, finalizamos o capítulo 8, que falou sobre os pontos de fuga de refluxo pélvico. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? É um tipo de cirurgia que a gente não tem, eu acho que um olhar tão específico, como a gente comentou na outra reunião, não acho que seja frequente se fazer um procedimento cirúrgico diretamente para tratar isso. Sim, quando se tem varizes, se tem alguma recidiva perto de crosta, perto da região perineal, inguinal, às vezes a gente vai dissecando, vai indo atrás da veia que está marcada, vai vendo qual é a origem dela. Às vezes a gente chega perto dos grandes lábios, chega perto do períneo e tenta fazer uma ligadura, ou acaba esclerosando com espuma lá para cima. A gente até discutiu na última reunião a quantidade dessa espuma, né? O Dr. Marcondes deu uma grande contribuição quanto a isso. Mas também quero saber o que vocês acham desses procedimentos cirúrgicos ali, do ponto de escape inguinal. Lembra a época da cirurgia geral, né? Quando a gente fazia a cirurgia de hernia inguinal, não tem como não lembrar disso, né? Vou pela ordem da tela aqui, doutora Fernanda. Oi. É um capítulo bem interessante. Eu acho que eu não tenho muita experiência, né, com esse tipo de procedimento. Eu acho que chama dos pontos, né, de refluxo pélvico, chama atenção, assim, que para fazer o procedimento, sempre ele salienta muito a marcação, né, com ultrassom. Inclusive, ele coloca que a marcação ela já deve ser feita com o paciente na posição que vai fazer o procedimento, né?
E ele também comenta, as incisões são incisões pequenas, isso é interessante, mas são realmente cirurgias bem com muitos, bem, como é que eu vou dizer, com muitos detalhes, né? São cirurgias que não parecem, ao meu ver, assim, como não tenho experiência, não sei se são tão fáceis de se executar. Eu acho que tem que ter uma grande experiência, né? Ele salienta a importância de nervos ali que tem que cuidar, né? E no final, ali nos pontos de fuga ali da região glútea, ele já coloca algo que a gente está mais acostumado, que seria o tratamento com a escleroterapia, né? Que foi o que nós comentamos na semana passada, e sim, chegamos a falar que tipo de agentes a gente utilizaria, qual a concentração e a quantidade também, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que ele não. Eu achei que ele ia falar muito sobre o uso de, principalmente nos perineais ali, algum uso de antibiótico profilático, mas não. Ele só fala, né, que coloca rifampicina e nada mais, né, na região. Outra coisa que ele coloca também, que eu li, a incidência, isso me chamou a atenção também, a incidência de hematomas, né, de sangramentos pequeno após o procedimento. Eu acho que realmente ele tem uma experiência muito boa, ele deve ter uma habilidade técnica boa, né, porque eu penso, a gente mexer ali na região, eu pensar que não ficam realmente alguns hematomas maiores ali mas ele coloca que não, que a incidência é muito pequena, é baixa. Doutor Álvaro. Obrigado pela oportunidade. Eu, mais uma vez, vejo que, conforme a gente vai secando esse capítulo de livro, mais a gente percebe que a prática diária ela se mostra bem real. Assim, eu já tenho uma visão de sempre procurar as varizes de origem pélvica, porque encontrar varizes na perna e não ter a safena doente e atribuir isso apenas uma predisposição por conta de que existe só uma fragilidade no tecido venoso, uma dilatação por ordem genética, está sempre presente. A gente procura sempre achar o ponto causal. E uma vez que você vai para o ponto causal, nossa marca e alguém que está trazendo. Eu achei interessante que ele falou do tratamento que trabalhando numa linha, temos inferiores, assim, próximo do períneo. Se a doença ela realmente tem uma origem que é mais superiores e outra da veia gonadal esquerda, que tem a sua origem na renal esquerda, a gente precisa sempre fazer essa investigação quando a gente tem em homem. Isso me lembra uma situação de tratamento cirúrgico de varicocele, que desde a minha formação de cirurgia geral tratava varicocele fazendo uma ligadura ao nível do canal inguinal. Com o tempo a gente fazia uma incisão menor, aprendia a fazer uma dissecção menor e uma ligadura menor. Mas eu avaliei junto com um urologista que o melhor tratamento para tratar varicocele é um tratamento microcirúrgico feito com microscópio que sobe o máximo possível com o canal dentro do canal inguinal e vai subindo com todo o feixe para você evitar lesão nervosa, lesão linfática, lesão arterial e tentar dissecar o máximo possível sem lesão. Então, assim, é uma dissecção muito delicada. Essas varizes, na minha experiência, são varizes extremamente frágeis. É um tecido de uma veia pequena, que não tem uma parede muscular. Então, às vezes, de tocar na dissecção, você rompe ela. Então, assim, é uma dissecção muito delicada. Eu vejo isso como extremamente trabalhosa e acho que a estratégia cirúrgica ela não está errada, ela está correta, mas ela é agressiva, porque se nós dispusermos de um método que consegue fechar definitivamente esse vaso, sem a gente precisar fazer uma abordagem cirúrgica, cortes e tudo mais, e eu acho que aí entra a benevolência da espuma, a experiência de quem tem o trabalho feito usando o ultrassom durante a cirurgia, mapeando, levando. No meu caso, de maneira simples, a gente usa o scalp, faz uma punção, segue com a outra mão fazendo e o assistente ou o outro médico vai injetando a espuma e a gente vai controlando o máximo possível, como diz o Marcon, ecovigiando, não é ecoguiando. E a marcação, eu tenho preferência de fazer a marcação com o paciente em pé, que eu vejo as veias sempre mais dilatadas.
Inclusive, certas vezes, tem refluxo que é constante. Tipo, se você tiver com o PRF bem baixo, você consegue ver o refluxo acontecendo. E só para chamar a atenção, passou pela cirurgia geral, nós que passamos pela cirurgia geral, vimos que em cirurgias da região proctológica não infectam. Curiosamente, isso acontece. Então, assim, eu penso sempre que nós devemos buscar a origem da doença, né? Sempre, e por isso a busca, Fernanda, como você falou, no ultrassom é fundamental. Essa experiência do ultrassom, essa capacidade de você, ela é fundamental. É o que transforma o seu diagnóstico, permitindo um melhor tratamento e uma menor recidiva. E só aproveitando o que você falou, toda lesão que vai ter uma cirurgia, ela vai ter uma cicatrização, uma reconstrução. A probabilidade de neovascularização ela é muito grande. E se nós mexermos com a espuma, se ela recanalizou, nós temos uma segunda chance de mexer com espuma, nós temos acesso a esse vaso novamente, a espuma vai passar a superficial, o vaso tem decréscimos, afunda. Então, o capítulo chama atenção, principalmente pela parte diagnóstica, mas eu acho que a parte terapêutica é uma escolha daí que varia com a experiência, mas é fundamental essa pesquisa. Parabéns, Daiane, o capítulo foi assim, muito bem explicado, você tem uma capacidade de fazer a gente clarear o pensamento, valeu mesmo. Obrigado, e essas são algumas coisas que a gente pensa a respeito. Doutora Bernaz. Tá com muto. Parabéns, Daiane. Apresentação excelente, sintética, uma revisão de anatomia muito boa, muito importante para a gente, que a gente não vê todo dia, né? E quanto à ligadura, pela experiência de cirurgia, agora cada vez menos está se fazendo cirurgia para varizes, mas antigamente vocês lembram que a gente fazia dissecção de cajado, e às vezes orientado pela veia pudenda externa, junto da protuberância púbica, e para esconder a incisão, e a gente fazia secção detalhadamente. Também tinha experiência de fazer, às vezes, em varizes vulvares, que ficam muito saltadas, ou glúteas. Quando as varizes são volumosas, a gente tem essa visão mais clara de fazer ligadura cirúrgica. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que a doença ocorre tanto em casos volumosos que a gente enxerga, como ocorrem em pacientes estéticos. É a mesma coisa, só muda o volume do refluxo e o volume das veias. Então, a gente também nos pacientes C1, C2, assim, né? C2 de varizes posteriores de glútea, de coxa, ou interna, entre as coxas, a gente acaba encontrando muitos casos que não existe refluxo de safena, e existe vazamento pélvico discreto, mas ele está lá, e ele também vai fazer recidiva. Então, nesses casos, eu fico me questionando se o tratamento com espuma não seria melhor do que a ligadura, quando não existe uma varize protuberante nessa região. Mas, sem dúvida, a ligadura nesses pontos específicos, agora com conhecimento da anatomia, acho que isso vai ser uma grande contribuição para a nossa prática diária. Eu quero mais uma vez parabenizar a Daiane por esse tema aí, desse capítulo que foi muito bem exposto, e é isso. Obrigado. Vou dizer que, para mim, antes a gente não pensava, acho, duas vezes, né? Quando via essas varizes de região perineal, ou perto de vulva, ou de região próximas, indo de região inguinal, a tendência era pensar em colocar uma espuma, né? Esclerosar com espuma lá para cima. Mas agora, fazendo essa revisão anatômica e vendo o número de anastomoses entre essas veias de pelve, de vulva, do assoalho, da pelve, e como o Dr. Marcondes sempre fala, né, que a gente
assiste, vigia a espuma, a gente começa a pensar para onde, né, quanta daqui a pouco por essas anastomoses, quando ele vai para um plexo que está funcionando bem e de repente alguma lesão inadvertida de válvula que a espuma pode fazer, e que não é intencional, que não é o que a gente queria, né? E por outro lado, daí considerando a forma de tratamento do autor, né, no início com certeza vai ser algo que vai ser mais trabalhoso, vai levar mais tempo, mas ele mesmo fala que ele faz com anestesia local, né, e com incisões pequenas. Eu acho que se fazendo no início com paciência, considerando bem as referências anatômicas e como a Fernanda também frisou, a marcação ecográfica já com o paciente na posição cirúrgica, eu acho que a ecografia nesse é imprescindível mais uma vez, e especialmente na marcação e na preparação cirúrgica desses pontos. E eu acho que a gente pode ser daqui a pouco até mais assertivo e tratar mais o ponto onde está vindo, né? Uma vez que a gente vai ter feito previamente a isso todo um mapeamento ecográfico que vai ser identificado qual é o ponto de escape, aonde que está vendo esse vazamento pélvico. Muito bem. Então, eu não sei, quem sabe tu encerra a reunião? Então, encerramos mais um capítulo do livro do Genesini, que foi então o capítulo do tratamento cirúrgico minimamente invasivo dos pontos de escape da pelve. E o próximo agora, se eu não me engano, é o tratamento endovascular, né? Da doença venosa profunda. É isso o próximo capítulo? Vamos até conferir aqui. Não, é o manejo hemodinâmico da doença da insuficiência venosa profunda. Capítulo 9, que é o nosso próximo assunto. Muito obrigada a todos e uma boa semana.